A chave para as vitórias dos democratas é entender que é preciso apoiar inequivocamente a classe trabalhadora deste país. É preciso apoiar a classe trabalhadora deste país. Palavras de Bernie Sanders. Quem que é Bernie Sanders? Bernie Sanders, ele é uma das pessoas que mais tem voz dentro da esquerda americana. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, a esquerda americana, ela é a classe trabalhadora. Então você não vai encontrar a esquerda americana na mídia, nos grandes jornais, você vai encontrar pessoas do centro. Até mesmo na política, existem dois partidos aqui nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos. Os republicanos é um partido à direita e os democratas é um partido mais central. E dentro dos democratas, um ou dois que vão ser de fato da esquerda, e ele de fato é um cara da esquerda, tanto que ele concorreu 2 vezes à presidência e quase ganhou. O que ele defende? Vamos lá. Ele apoia sistema de saúde universal, ele apoia licença paternidade remunerada, ele apoia universidade gratuita, ele apoia cooperativos e sindicatos, empresas públicas, ele apoia para o mercado exterior, para a política externa dos Estados Unidos, uma redução dos gastos militares, ele apoia maior diplomacia em cooperação internacional, ele apoia ênfase dos direitos trabalhistas e preocupações ambientais em acordos comerciais internacionais. Ele apoia um local de trabalho que seja democrático e ele elogiou o modelo nórdico de trabalho. Então, Bernard aí é um cara que ele é um populista de esquerda, e ele sim é um dos verdadeiros caras de esquerda aqui dos Estados Unidos. Não é à toa que ele foi eleito e reeleito tantas e outras tantas vezes no estado dele, e quase conseguiu aí estar se tornando presidente dos Estados Unidos com muitos votos e com muitas pessoas a favor, porque de fato ele é uma pessoa que é a favor da classe trabalhadora. Mais uma vez trazendo essa frase que eu abri o vídeo: a chave para as vitórias dos democratas é entender que é preciso apoiar a classe trabalhadora. Apoiar a classe trabalhadora. Então, eu vou estar trazendo mais algumas questões, algumas frases dele, antes de a gente estar indo para a entrevista, que esses dias está sendo muito comentada aqui nos Estados Unidos. 15 milhões de americanos, incluindo 50 mil aqui na Virgínia Ocidental, vão perder seus planos de saúde. Tá? Os cortes no Medicaid, que é o sistema de saúde público dos Estados Unidos, devem chegar a $1 trilhão na próxima década. Cortes na nutrição, literalmente tirando comida de boca de crianças famintas. Essa foi uma das falas dele quando ele é contestado sobre as suas políticas e sobre o fato de ele apoiar o Medicaid, o fato de ele apoiar políticas para distribuição de comida. Então ele vem falando, né, que 15 milhões de americanos podem perder seu plano de saúde, e sem falar do corte da nutrição, que pode estar atingindo crianças famintas. Presta bem atenção nessa próxima fala. Às vezes eu sou atacado pelos meus oponentes por ser de extrema esquerda, marginal, desvinculado com a realidade americana. Na verdade, muito do que é fato é exatamente sobre a realidade americana. Muito do que eu falo, das minhas palavras, é sobre a realidade americana. Vocês vivem no país mais rico da história do mundo. E se tivéssemos boas políticas e coragem
de enfrentar a classe bilionária, não haveria razão para que todas as crianças desse país pudessem ter um ensino superior de excelência, independente de sua renda. Essa não é uma ideia radical. E ele reitera isso, ele reitera ao falar sobre um país de primeiro mundo e traz exemplos mesmo até mesmo da Europa, né? Se a gente for ver muitos países da Europa, se não grande maioria ou todos, tem educação superior, tem universidades gratuitas. E os Estados Unidos, né, eles não têm universidade gratuita, eles não têm. Então é comum você estar vendo aqui jovens que querem estar fazendo uma universidade, que tem uma educação suficiente para estar fazendo uma universidade, mas só que eles não têm esse incentivo econômico por parte do governo, por parte de políticas públicas para estarem fazendo universidades. As universidades nos Estados Unidos são conhecidas no mundo inteiro por serem uma das mais caras, né? Então, isso daqui é uma das falas dele. E aí eu vou estar agora abrindo para vocês, junto com vocês, o vídeo que ele foi feita a entrevista com ele na CNN, para que a gente possa assistir. Tá trazendo mais alguns comentários de Bernie Sanders, esse verdadeiro cara da esquerda americana. Cara, assim, com todo respeito, que ele já tem 86, tá? Mas esse verdadeiro homem da esquerda americana. Progressive voice in the reddest of red states. Senator Bernie Sanders is spending this congressional recess back on what he calls his Fighting Oligarchy tour, trying to help Democrats. Ele está fazendo um tour pelas cidades americanas que ele chama Fight Oligarchy Tour, ou seja, luta contra os oligarcas, luta contra os bilionários, contra os mais ricos, em defesa da classe trabalhadora. Então ele está indo em várias cidades nos Estados Unidos em defesa da classe trabalhadora. Agora ele está num estado em que mais de 70% da população na última eleição votou para Donald Trump. E aí a jornalista pergunta: por que você veio aqui? E aí ele diz: olha só as pessoas, olha só a classe trabalhadora, as pessoas estão aqui. Esse daqui é um dos estados mais pobres e as pessoas elas estão aqui em defesa dos seus direitos, da classe trabalhadora. And they want candidates that come before them to stand up for the working class and take on the oligarchs who have so much economic and political power. Eles querem alguém que defenda a classe trabalhadora, alguém que possa se contrapor à política feita só por milionários, política feita só por bilionários. 60% da população americana vive só de pagamento, de pagamento em pagamento. E as pessoas estão recebendo só o salário mínimo. As pessoas elas querem mais. Even before it passed is what the president calls his big beautiful bill. Cuts to Medicaid, other programs. 25% of West Virginians receive Medicaid, 15%. Então ela fala 25% da população recebe saúde pública, 15% recebe auxílio para alimentação público. Used to be decades ago one of the strongest democratic states in the country. Now it's a strong Republican state because I think in many ways the Democratic Party has turned its back on what was its base. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, que até o Racionais falou também quando o Lula pretendia se candidatar no Brasil. Os democratas precisam voltar para a base. O Racionais também falou isso. O PT, o Lula, a esquerda brasileira precisa voltar para a base. Qual que é a base que o Sanders está falando aqui? Qual que é a base que o Racionais falou lá quando ele subiu no palanque? Voltar para a base é olhar para a classe trabalhadora. O Sanders está falando a mesma coisa, voltar para a base é olhar para a classe trabalhadora. Nesse momento, era um momento que no Brasil, quando o Racionais fez essa fala, quando o Mano Brown fez essa fala, era um momento em que a esquerda estava olhando muito para uma classe das universidades, uma classe que tinha dinheiro, uma classe fora das periferias, fora da favela, né? E aqui a mesma coisa ele fala. Aqui a esquerda americana ela olha muito para a classe milionária, uma classe que já tem estabilidade,
que pode custear os seus seguros de saúde privado. E aqui ele fala, é necessário olhar para a classe trabalhadora, é necessário olhar para a classe trabalhadora. Sanders fala, é necessário olhar para a classe trabalhadora. Mano Brown fala, é necessário olhar para a classe trabalhadora. Que coincidência, não? Make it clear that there are some of us who are prepared to stand up for the working class, and if we stand together, if we're united, if we don't let Trump divide us. A gente precisa se unir para apoiar a classe trabalhadora. A gente não pode deixar que o Trump nos divida. Working class, you said something pretty tough when you were speaking to this crowd about Kamala Harris. One of the reasons, in my view, that Kamala Harris lost this election is she had too many billionaires telling her not to speak up for the working class. Mais uma vez ele fala, por que a Kamala Harris não venceu na última eleição? Porque tinha muitas pessoas dizendo para ela não conversar com a classe trabalhadora. É necessário conversar com a classe trabalhadora. O Lula ele só venceu essa última eleição porque ele conversou com a classe trabalhadora. Which speaks to the economic crisis facing working families. You have more income and wealth inequality today than we've ever had. You have 60% of our people live in paycheck to paycheck. You got a healthcare system which is broken and 60% da população americana vive de pagamento para pagamento. O sistema de saúde está quebrado. É necessário falar sobre essas coisas, ele fala. I think the clue to democratic victories is to understand that you got to stand unequivocally with the working class of this country. E aqui ele fala aquela primeira frase que eu falei no começo do vídeo. É necessário se levantar e permanecer juntos, unidos com a classe trabalhadora. E ele pergunta, é uma ideia tão radical a gente aumentar o salário mínimo? É uma ideia tão radical a gente ter uma economia global? É uma ideia radical a gente ter uma educação de qualidade para as crianças, um ensino de qualidade superior? Current political system in the United States of America is broken and corrupt. Does anybody think that it makes any sense at all that Elon Musk can spend $270 million to elect Trump? Ele pergunta, por que o Elon Musk gastou 270 milhões de dólares para financiar o Trump? Gente, isso é R$1 bilhão. O Elon Musk chegou e pegou R$1 bilhão e deu para o governo Trump. Aqui nos Estados Unidos é permitido que as pessoas elas possam apoiar os seus candidatos nesse nível. Então, muito do que a gente vê nas eleições americanas, na verdade, é comprado. Responsive. But, and let me tell you what I'm sure you already know, is that if you look at the polling, and I asked the people here today, you heard me ask, anybody here think that the American healthcare system is vaguely effective? Nobody in America thinks it's working. We spend twice as much as other countries, 85 million uninsured or underinsured. 60,000 people die a year because they can't get to a doctor or not. Do you think that in America, with all of our genius, all of our capabilities, we spending so much money cannot provide a high quality system that guarantees health care to all people? And do you think people here don't know that? They know we can do it. Throughout Europe and other countries, you don't have to leave college $50,000, $100,000 in debt, or $500,000 in debt if you go to medical school. That makes zero sense. Well, look, let's be clear, and the message of tonight and what I will continue to give. You have a government today that is run by the wealthiest people in this country. A gente tem um governo agora que é gerenciado por pessoas ricas, e isso está acontecendo inclusive no Partido Democrata. Embracing the so-called abundance movement. The idea that liberal politicians have created too much regulatory red tape and it stops government from getting anything done. I spoke recently to Democratic Congressman Richie Torres, who said that Democrats shouldn't be the party of more government, but the party of better, cheaper, and faster government. Se a sua empresa ainda usa o WhatsApp Web, o WhatsApp Business para atender os seus clientes, eu te garanto. What do you make of that idea? Well, I think that it is clear. Look, I deal with bureaucracy every day at the federal level, the state level, and the local level. It's absolutely true. To build a house, to do this, to do that, you have to go through all kinds of things. To apply for Medicaid, you got to fill out 87 forms. Dealing with your insurance companies, you got to fill out 1 million forms. We live in a world which is much, much too complicated. So if the goal is to making sure that within environmental safeguards, we can move forward much faster, the answer is yes. But that is not the fundamental problem facing America. The fundamental problem facing America is that you got a handful of oligarchs who have enormous... Ele fala que o problema fundamental dos Estados Unidos é que a política é gerenciada por pessoas ricas, é gerenciada por pessoas
é gerenciada pela classe econômica rica dos Estados Unidos e não pela classe trabalhadora. From this kind of area. He's from Appalachia. He probably has appeal in red states and working class areas. Do you think him being an heir to the MAGA movement is something that should be concerning to Democrats trying to defeat MAGA? Not my thing at all. I really don't know. I don't particularly care. I think he has nothing really, neither Trump nor he nor the Republicans of today have anything of significance to say to working class people. What they're trying to do is to divide us up. Oh, you're a Muslim, you're undocumented, you're black, you're E aí gay. ele fala, o governo americano está tentando dividir nós, está tentando nos dividir, seja você judeu, seja você gay, seja você muçulmano, seja você preto, e a gente precisa se unir. Nós precisamos se unir, a classe trabalhadora precisa se unir. With redistricting, but you also say the Democratic governors should, quote, fight fire with fire and There are a couple of things here. Yeah. What is quite incredible, I mean, see, we are taking Trumpism kind of as normal. Trump is the one who came up with the idea. He says, let's see, Texas, I think we can get 5 more seats. Do it. Oh, yes, sir. You're the great leader. We will. Por fim, aqui ele vai estar falando de uma jogada política que eles estão tentando fazer, que é para redividir certas partes dentro dos estados americanos para que a direita possa vencer. E aí ele fala, bom, se a direita está fazendo isso, nós democratas, nós da esquerda também temos que fazer o nosso jogo, nós também temos que fazer o nosso papel. A gente não pode só simplesmente ficar sentado e olhando e, oh meu Deus, nós não podemos fazer nada. Não, a gente tem que ir lá e fazer algo. Win the election when they shouldn't. So Democrats have got to fight back. I think it's pathetic. Ele fala, os democratas têm que dar o seu contragolpe também. Yeah. It's what we have now is a terrible situation, and Republicans are making it worse. Well, what do? If Republicans are doing it, you have to respond. It's pathetic, but I think you have to respond. E essas foram as sábias palavras de Bernie Sanders, esse político de esquerda com muito respeito dentro da política americana. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou estar trazendo mais vídeos assim, tá? Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Acho muito importante a gente estar fazendo essa conexão entre a esquerda brasileira, entre a esquerda americana. Lembrando que agora a gente está com um momento forte no Brasil. E se a gente conseguir, nem que seja dar um empurrãozinho aqui para a esquerda americana, isso significa que também a gente vai estar fortalecendo os nossos aí no Brasil, certo? Valeu, gente!